A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada, livro de Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E também não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também de nos seguir ali a paz no Instagram. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido neste momento para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um que nos ouve neste momento, pela bondade e a misericórdia de Deus. E aqui eu glorifico a Deus porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. O tema que eu trago para você neste momento é altar em chamas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus, Ele é maravilhoso. E o versículo a qual eu li, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então isso é muito importante. A introdução diz assim, da palavra a qual trago para o seu coração neste momento, palavra de Deus, palavra viva, palavra eficaz. Para todos que estão me ouvindo neste momento, a palavra altar é oriunda da palavra hebraica emiezebeche e da grega testeriouka, que significa lugar de sacrifícios, e também do latim altares, que significa lugar alto. O altar era um lugar sagrado, onde se queimavam ofertas e sacrifícios oferecidos à divindade. No caso do povo de Deus, o altar se tornava o ponto referencial aonde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas. 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 24. Então, a primeira característica que eu aqui vejo, o altar deveria permanecer aceso continuamente. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, o altar de Deus deveria permanecer em chamas. Levítico, capítulo 6, versículo 13. O altar de Deus deveria permanecer em chamas, o fogo não podia se apagar. Quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Levítico capítulo 9, versículo de número 24. Quem acende o fogo da palavra em nossos corações é o próprio Senhor. Jeremias capítulo 20, versículo de número 9. Quem incendiou o fogo do Espírito Santo na igreja foi o próprio Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. A lenha é o combustível para manter o altar em chamas. Levítico capítulo de número 6, versículo 12. Pois em Provérbios capítulo 26, versículo 20, está escrito que sem lenha o fogo se apaga. A oração, todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver várias referências bíblicas falando sobre o altar. E este fogo na nossa vida, trazendo para os nossos dias, a lenha, ela simboliza a oração. Todo fogo, toda indústria que ela tem sua caldeira precisa de lenha para que o fogo não se apague. Na vida do cristão, a lenha, o combustível é a oração, é a consagração diante de Deus, para que permanecemos firmes na presença do Senhor. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus em nossa vida, nós vamos ter a plena certeza que Deus vai continuar aquela chama viva dentro de nós. Então precisamos desse combustível chamado oração, chamado fé e também chamado confiança e comunhão com Deus. O crente, ele tem que ter comunhão com Deus. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lenha e o combustível para manter o altar em chamas. Louvado seja Deus. E no livro de Levítico tinha essa experiência,
esta oportunidade de conhecermos mais e mais a palavra do Senhor, a lenha, a qual era colocada no fogo, o sacerdote ali colocando a lenha ali, cuidando do fogo, para que o fogo não se apagasse. Hoje na nossa vida precisamos estar buscando, orando, falando com o Senhor, estudando a palavra, lendo a palavra, buscando mais e mais ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos continuar caminhando nesta jornada até a volta do Senhor Jesus. A segunda característica, o nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. Primeiro, o altar deveria permanecer aceso continuamente. Segunda característica, o nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor incendiou novamente o seu altar. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao versículo de número 39. Nós vemos ali, né, Elias ali com os profetas de Baal, e Elias vai pedir para que eles arrumem o altar, porque altar desarrumado não tem como chegar ao sacrifício diante de Deus. E Elias ali chega diante dos profetas de Baal, né, e pede para eles consertar o altar, pede para eles arrumar o altar, porque depois que o altar vai estar arrumado, eles vão pegar os bezerros, vai cortar o meio e vai colocar, fazer um rego de água e vai orar, pedir a Deus para que mande fogo do céu, porque Deus é poderoso, Deus é Deus do fogo, Deus é Deus que está na nossa vida e cuidando do seu povo. Então Elias, ele restaurou primeiro o altar do Senhor e o Senhor incendiou novamente o seu altar. Davi edificou um altar ao Senhor e o Senhor incendiou o seu altar, segundo 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26. Asa renovou o altar do Senhor e promoveu um grande reavivamento espiritual entre o povo, segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo de número 8. Né? No altar de Deus sempre existe brasas vivas, Isaías 6:6 e o 8, né? Então, quando nós olhamos ali no livro do profeta Isaías, né, que fala que o anjo pegou uma brasa viva com martenaz e passou nos lábios de Isaías, aí purificou o lábio de Isaías. Aí Isaías cria coragem, cria atitude, cria força e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o crente, às vezes, ele precisa ser tocado com a brasa do altar de Deus para criar ânimo, para criar força, para criar coragem, para fazer aquilo a qual o Senhor lhe chamara. Então o Espírito, o escritor sagrado da epístola aos Hebreus disse que temos um altar, Hebreus capítulo 13, versículo 10, e o fogo desse altar deve sempre ser reatiçado, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Conclusão para nós encerrarmos: a palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, Romanos capítulo 12, versículo 11, que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nossos corações, como um fogo que mantém o nosso altar sempre em chamas. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos aí ouvir e aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo. Shalom, fica com Deus.